Pessoal, bem-vindos ao Rede Pará Podcast. É a primeira experiência que a Rede Pará está fazendo nesse formato e para essa estreia ficar ainda mais deliciosa, nós estamos recebendo dois convidados muito especiais, né? O Marcos Frota, que está em Belém junto com o circo. Como é que chama o circo? Mirage Circos. Mirage Circos. E o Mirage Circos traz a Belém nessa temporada, né, o Rodrigo Teaser, o maior performer do Michael Jackson, de que se tem notícia atualmente, pelo que eu tenho visto aí. Ao meu lado, participando da entrevista, está o Jonathan Feio, que é professor de Educação Física e é um cara que tem feito lives pelo Brasil afora, a partir de Belém, para ensinar as pessoas a dançarem, né? Ele é da tua praia. Sim. Viu? Eu sou Paulo Silva, jornalista, colaborador da Rede Pará, e a gente pode começar, né, conversando a partir do Marcos Frota. Que ideia, como foi que surgiu a ideia de trazer para Belém o espetáculo do Rodrigo? Bom, gente, eu faço parte de uma equipe, né? E essa equipe do Circo Mirage, comandada pelo Jefferson, pela Sabrina, tem uma equipe que pensa o circo. Uma coisa é fazer o circo, outra coisa é pensar o circo. As possibilidades que o circo tem, né? Em termos de comunicação, em termos de ocupação de espaço e em termos de conteúdo. Então, a ideia de trazer o Rodrigo Teaser com esse tributo ao Michael Jackson, na verdade não é minha. Eu estou aqui vibrando pela minha equipe, de ter gente capaz, gente inquieta criativamente, né? E sabendo que nós hoje temos a possibilidade de receber um dos maiores shows do país hoje. Falo de boca cheia. Belém tem a oportunidade e o privilégio de presenciar, de participar, de aplaudir um dos maiores shows que o país está produzindo atualmente. O circo, ele é reconhecido por ser um circo de grande estrutura, né? E você está trazendo um show que também demanda uma grande estrutura. Banda ao vivo. Não é uma coisa simples, telão não, né? de LED, é para valer, gente. Não é o cara que vai chegar ali no palco, imitar o Michael, tem nada, é outro barato. Não tem coisa pequena. Como é que é o show? Explica aí pra gente. A gente busca, por eu ser muito fã, a gente busca fazer da forma mais fiel possível. Então, o show do Michael, ele tinha muitos elementos. E o Michael tinha aquela coisa de querer transportar as pessoas para o videoclipe. Ele queria que as pessoas tivessem a impressão de que estava vendo o videoclipe ao vivo. Então, o show tem isso como o centro da ideia. Então, o show dele tinha banda ao vivo, a gente tem banda ao vivo. O show dele tinha elevador, a gente tem que ter elevador. Tinha explosão, a gente tem que ter explosão. Tem roupa que acende, tem efeito, né, o corpo inclina. E aí é uma busca eterna de tentar aproximar para as pessoas assistirem. Eu sempre falo que tem muito a ver com o lúdico, né? A mesma coisa, se você for assistir, sei lá, Bela e a Fera e achar que não é a fera, é um cara vestido de fera, acabou, você não vai embarcar na história. O Michael é a mesma coisa. Se você for lá e se deixar levar pela atmosfera, você vai embarcar numa viagem. E cada elemento, a maquiagem, o figurino, a forma que a banda toca, é uma coisa... É muito maluco, porque às vezes, sei lá, a gente... Agora mesmo, né? A gente tá retomando da pandemia e aí a gente já tá com o show há um tempo e eu comecei a fazer algumas alterações, tipo, puxa, olha, na Argentina o baterista tocou tal música dessa forma, toca assim. Em tal país o guitarrista fez essa virada. Então você começa a pensar dessa forma. E aí a pessoa que é muito fã, quando você faz uma coisa assim, ele é levado para... onde eu vi isso? É muito divertido essa... Você tem uma trajetória aí de alguns anos já. Provavelmente começou como uma brincadeira, um hobby, assim. Sim. Pelo que eu li da sua história, você era um cara muito tímido, você é de Guarulhos, né? Isso. Era um cara tímido, tá? E aí a sua mãe viu ali uma possibilidade, porque você gostava de imitar, de dançar. Mas eu fazia escondido. Eu dançava escondido, ficava escondido. Mas eu era muito tímido de não levantar a mão na escola para fazer uma pergunta, de ir em festa para brincar. E o medo de chegar nas crianças e ser rejeitado. Então, toda a foto eu estava sempre num canto. E aí minha mãe falou, poxa, a dança é muito diferente. Porque a dança é uma expressão... Não existe a pessoa ficar pro resto da vida dançando escondido. Então ela começou... Primeiro você começa quando vem os parentes em casa, dança pra eles. Depois você vai na casa dos parentes e a mãe fala, dança pra eles.
Aí quando eu me dei conta, eu tava imitando o Michael, dublando e tal. Isso com quantos anos? A primeira vez que eu subi no palco eu tinha 9. E aí, cara, eu nunca esqueço desse dia. E aí eu pedia pra minha mãe. Aí minha mãe fala que eu pedi à mãe, arranja um lugar pra eu fazer show e tal. Então você queria se apresentar? Você não, queria. Depois que eu fiz a primeira vez, eu queria sempre fazer. E eu falava pra minha mãe. E aí minha mãe conta que, tipo, Dia das Crianças, eu pedia, sei lá, um boneco ali do He-Man e uma jaqueta do Michael. Aniversário, aí, se eu passar de ano, você me dá uma roupa do Michael. Então, tipo, era a minha forma de barganhar a produção. Mas aí, então, pelo que você está dizendo, a tua mãe, a tua família, provavelmente, apoiou aquilo. Cara, desde o início. Disse assim, porra, bicho, vai estudar, não. Cara, sai dessa. Não, meus pais, eles sempre falaram, Rodrigo, você tem que estudar. Você tem que estudar. Mas eles nunca deixaram de me incentivar e nunca me censuraram de nenhuma forma. Porque a gente está falando de início de anos 90, né? Então, eu lembro de chegar e falar, o Michael tem um negócio assim, o que é esse negócio que ele tem aqui? A minha mãe falou, não, que ele maquia. Aí falou, não, então tem que maquiar também. Então meus pais podiam falar, não, maquiar não, você tem 10 anos, 11 anos, você não vai maquiar. Falava, não, quer maquiar? Vai lá, maquia. Então, tipo, eu nunca tive nenhum tipo de censura. Eles entendiam que aquilo era uma coisa que me fazia tão bem e me expressar dentro daquilo era uma coisa que me enriquecia de uma forma tão bacana. Aquela arte que você já tinha dentro e queria passar o mais e era muito divertido, porque a família inteira participava disso. Mas eu achava que era uma coisa que ia acabar, porque eu falava, isso não... Eu pensava, né? Isso não pode, em alguma hora eu vou ter que parar de fazer isso. Agora, bacana que ele se descobriu já assim, querendo isso com 9 anos. Isso é legal. Eu demorei. Demorei. Eu já fui começar a entrar nos palcos daqui da cidade já com uns 16, 17 anos, já na faculdade. Eu passei na faculdade de Educação Física com 16. E aí foi quando eu comecei a despertar para isso. Caramba. Mas eu também tive o apoio da família e comecei a fazer alguns espetáculos aqui na cidade. Que legal. E Rodrigo, quando foi que você sentiu, não sei se você teve essa consciência, ou foi acontecendo, mas tem um momento que você sentiu, porra, essa brincadeira aqui vai virar a minha vida. Daqui para frente eu quero levar isso tão a sério que virou profissão, virou negócio. Você é um empreendedor, né, cara? Então, mas até chegar no show, confesso pra você, até chegar nesse show, eu não achei que era assim. Porque eu me lembro, por exemplo, eu tenho na minha cabeça muito claro, assim, eu tinha 15 anos e me chamaram pra fazer uma feira de informática. E na época era muito caro o computador, era muito caro. E aí eu lembro que era coisa assim de 10 dias de feira e todo dia... E aí eu me lembro que eu pensei assim, caramba, são 10 dias, eu tenho que fazer números diferentes. Então eu elaborei com a minha mãe formas de eu ter figurinos diferentes para fazer 10 dias diferentes. E aí hoje eu entendo que, sem saber lá atrás, eu estava já tentando produzir alguma coisa para o público. Sim. E dar alguma coisa diferenciada para a galera que ia estar lá todo dia. E aí, como era uma feira de informática e eu não tinha computador, não tinha condições, o que eu fazia? Eu chegava tipo umas 2 horas antes do que eu tinha que me apresentar e pedia pro pessoal do stand me ensinar a mexer no computador. Então eu ficava umas 2 horas tendo aula de informática, aí dava meia hora, eu ia lá maquiar, fazia a apresentação. Quando acabou a feira, o meu cachê não comprava um computador nem a pau. Quando acabou a feira, o dono da stand, a dona da stand falou assim, você quer o teu cachê ou um computador? Aí eu fiquei tipo... Aí fiquei, um cachê, um computador? Eu falei, mas meu cachê não compra computador. E eu fiquei tipo... Porque eu pensei, vou receber esse cachê, vou comprar um videogame, é o que dava. E aí... Era um computador completo, assim. E aí eu me lembro da sensação de chegar em casa e poder proporcionar para minha família, olha só, temos um computador. Então foi a primeira vez que eu falei, caramba, isso que eu faço... que até então eu achava que só fazia bem pra mim, eu pude proporcionar isso pra minha família. Eu falei, que demais. Aí eu pensava, eu vou fazer isso e tentar proporcionar outras coisas assim até onde der. Quando eu me dei conta, aí eu já tava fazendo show com bailarinos, aí eles tinham figurinos. E quando o Michael se foi, aí eu falei com a minha esposa, eu falei, vamos fazer um show, montar um show, e a gente faz uma vez e acabou, porque... Eu ouvi tantas vezes na vida que as pessoas não iriam... Em que ano foi isso? O Michael morreu em 2009. O Michael morreu em 2009. Assim que a gente saiu do cinema, eu falei pra ela, vamos montar um show com tudo. Com explosão, com elevador. O This Is It, o documentário. Sim, claro. E assim, eu não sei se é porque eu escutei a vida inteira que
O documentário sobre ele, aquele que o cara ferrou com ele, né? O último show. Tá. Que ele tava ensaiando, né? Tal, E aí, porque a gente ia assistir esse show. A gente já tinha os ingressos e eu tava batalhando pra comprar passagem, hotel. Aquele ingresso que o Danilo Gentili... Que fingiu que rasgou. Que eu guardo aquilo né? Puxa, ao mesmo tempo que é uma recordação, é uma frustração. É muito maluco isso. E aí, quando a gente saiu do cinema, eu falei, vamos montar um show que ninguém montou. Com conteúdo próprio de LED, com elevador, com explosão, com banda. Até ali, como era o show? Até ali, nisso que você o show que eu fazia era eu, bailarino e um pendrive. Era isso que era o show. Dublava? Não, na verdade ali eu já estava fazendo algumas entradas ao vivo. Certo. Porque eu participei algumas vezes do show da Vanessa Jackson e minha esposa falou, ele canta, mas ele tem vergonha de cantar no palco. E um dia ela me tacou na fogueira, eu cantei ao vivo, eu fiquei tipo... E aí, quando a gente assistiu, eu falei, vamos fazer um show? E aí, eu não sei se é porque a vida inteira eu escutei que isso não ia a lugar nenhum, eu pensava, a gente faz um show. Só que o show só cresce desde então. Então... Você fez aquele show pensando, disse, bom, vou acabar com esse negócio aqui. Porque eu pensei, a galera não vai, acho que agora que o Michael se foi, a galera não vai querer mais ver e tal. Onde é que você estava quando você recebeu a notícia da morte dele? Eu tava era aniversário da minha avó ainda era viva, eu tava no aniversário, tava na casa dela. Dia, assim? Junho, né? E 25 de junho. E um grupo de amigos que eu cresci, eram 8 amigos, a gente cresceu junto desde a adolescência, todos conseguiram comprar ingresso, a gente se organizou e a gente foi para uma lan house, a gente pesquisou tipo a lan house mais rápida de São Paulo. O show? Em Londres, na Arena O2. A gente se organizou, nós fomos todos para a mesma lan house, que era essa é a lan house mais rápida de São Paulo. A gente foi nós todos fomos para lá e os 8 conseguiram ingresso para o dia 8 e 10 de setembro. Então, a gente estava vivendo aquela ansiedade. Saiu uma notícia. Essa é a primeira vez que você já tinha... Não, eu pude assistir quando ele veio para o Brasil. Quando ele veio em São Paulo, quando ele foi em São Paulo, eu fui assistir e eu até acho que foi o dia assim que mudou minha vida definitivamente, porque eu tinha 13 anos, nunca tinha ido num show dessa proporção e eu me lembro tipo de ver aquilo e ficar muito encantado de falar, é um estádio inteiro. E tipo, se esse cara fizer alguma coisa pra gente pular, a gente vai pular. Se ele fizer a gente chorar, a gente vai chorar. E eu lembro de ficar tipo, não é possível. E eu também me lembro de ficar pensando, se todo mundo do estádio resolver que quer abraçar esse cara, esses policiais não vão dar conta. Então tipo, eu lembro que eu fiquei muito impactado com aquilo. E aí, acho que essas experiências, elas vão colocando a gente num lugar onde a gente fala, puxa, eu quero isso. Sabe, eu quero viver isso. Por isso que eu lhe fiz aquela pergunta assim sobre o sentimento que você teve no momento que você recebeu a notícia. Pra mim... o cara estava no auge, bicho. Claro, se você acompanhava a história dele, provavelmente acompanhava, e você sabia que havia problemas. Sim. Mas, de repente, ele morreu. Não, e assim, ele tava... Esse retorno dele era uma coisa que ninguém esperava que fosse da forma que foi, né? Ele esgotou 50 shows. Por todo mundo. Não, essa é a coisa mais louca. Ele adorava fazer shows, mas ele odiava viajar. Tem algumas declarações dele falando que para ele era muito difícil e pesado a viagem. Viaja, monta aquela estrutura. Então ele não gostava da viagem, mas gostava do show. Então a proposta que fizeram para ele foi o seguinte: você vai para Londres, fica em Londres e você vai fazer 50 shows em Londres. Inicialmente, a ideia inicial era, se isso der certo, você vai para a Ásia. E aí a ideia seria, o continente vai até você. Só que, desses 50 shows, tinha gente de mais de, mais de 80 países diferentes. Então, descobriram que não importa se ele estivesse em Londres, o povo ia pra ele. Então, seria uma forma dele fazer o show sem ter essa coisa da viagem. Que era uma coisa que ele não... Que é desgastante, eu imagino, uma viagem... Um show do tamanho que era o dele. Então, eu tava vivendo essa ansiedade... E era um retorno, era uma volta de sucesso. Então, quando ele se foi pra mim, eu fiquei meio sem chão mesmo. Minha primeira reação, na verdade, foi pegar todo o meu figurino. Você tava na festa? Eu tava na minha avó, recebi uma ligação de um dos amigos que tinha conseguido ingresso. Falou, cara, liga a TV, o Michael tá passando mal. E aí eu falei, cara, relaxa, porque toda semana tem uma notícia do Michael. Ou ele tá passando mal, ou relaxa. Ele falou, não, Rodrigo, é sério, tá em todas as emissoras. Eu liguei, eu comecei a ver todas as emissoras. Eu falei, não é possível.
Aí eu falei, gente, eu sempre fiz questão de morar muito perto da minha família. Eu falei, gente, eu vou até em casa e já volto. No meio do caminho, meu celular já começou a tocar. Eu falei, cara, cheguei em casa, aí foi aquilo, né? Uma emissora já tinha noticiado, eu pulava pra outra. Aí eu ficava, não, essa emissora, não, essa não, essa não. Aí todas eu falava, não, vamos... Até que o mundo inteiro noticiou, e aí eu me lembro, assim, de ficar muito sem chão. Minha primeira reação foi pegar todas as minhas roupas. Eu lembro de jogar no chão, lá no quintal. E eu comecei a jogar álcool. E eu ia botar fogo. Falei, nunca mais eu quero vestir isso na minha vida. Porque a minha motivação era um dia... Eu achava que a minha motivação tinha que ser um dia chegar nele e falar, ó, você mudou minha vida. Tipo, quantos caras iguais a mim, de Guarulhos, pelo mundo não existe, que um dia assistiu... Eu não sei o que eu faria da minha vida hoje. Eu não sei que rumo eu teria tomado. Eu era um cara muito tímido. E sempre fui muito introvertido. E ele me abriu os olhos para uma coisa que tá dentro de mim, que vive em mim. Então eu queria muito que ele soubesse que ele mudou minha vida. Toda vez que eu falo disso... Que lindo, né? Escutar o testemunho, né, de um menino simples. É muito legal. De uma cidade industrial lá de São Paulo, que é Guarulhos, né, onde a gente desce lá no aeroporto, né. Não é uma cidade charmosa, né, é uma cidade comum. Guarulhos é uma cidade comum, né. E aí um menino que veio construindo, né, um sentimento, né, para poder encontrar um espaço para expressar a sua sensibilidade, com o apoio da mãe, da esposa, da avó, dos amigos, ouvindo aquela música. E hoje ele é um ícone, né? Um representante, quer dizer, ele faz com que a máscara do preconceito, inclusive a minha, Silvia, fez assim, ó, quando eu vi o Rodrigo cantar e dançar e ser o Michael Jackson, a minha máscara fez assim, ó. Porque eu via os anúncios do show dele, tributo Michael Jackson. Falei, deve ser um H, deve ser uma cilada, deve ser uma armadilha. A gente chama de arapuca para ganhar dinheiro. Eu era encharcado de preconceito, né? Agora, é a primeira entrevista que a gente faz juntos e com um pouco mais de tempo, né? Para ouvir ele falar um pouco. Isso é um testemunho muito forte. Muito forte. E agora, eu só queria lembrar você, Silvio, jogar essa bola para você. A gente já teve vários imitadores do Elvis Presley, da Madonna, do Roberto Carlos, temos vários, do Raul Seixas, temos vários imitadores do Raul Seixas. Qual é a diferença, né? Eu vou falar uma coisa pessoal minha, né? Eu tenho um personagem na minha carreira que é o Tonho da Lua. O Tonho da Lua foi feito em 1993. Mas a primeira versão do Tonho da Lua foi feita em 73, com o Guarnieri fazendo a Mulher de Areia na TV Tupi de São Paulo, com a Eva Vilma fazendo a Ruth e a Raquel, e o Carlos Zara, o famoso Carlos Zara, fazendo o galã da Eva Vilma. E eu fui, Rodrigo, para Itanhaém, na Praia dos Sonhos, para ver, Sócrates, a gravação da novela. Aquilo me tomou de um jeito, cara. Quando eu vi aquela história ali, eu falei, nossa, né? Passou 20 anos. Você era garoto. Eu era muito garoto. E viu a gravação da primeira versão. Eu pedi para o meu pai. Eu pedi para o meu pai. E aí o meu pai me levou, o meu pai é de Santos, né? Em Itanhaém, não tinha essa pista, Sócrates, que tem hoje e tal. Era uma coisa de terra. Para chegar lá em Itanhaém. E quando eu vi o Guarnieri, Gianfrancesco Guarnieri, talvez da nossa geração, né, Silvio? É um monstro sagrado, é um dos maiores atores que o país já teve, né, cara? E quando eu vi ele fazendo, aquilo bateu profundamente em mim. 20 anos depois, a TV Globo comprou o remake, o direito de refazer a história. E a Glória Pires foi imediatamente escalada para ser a Ruth e a Raquel. E ninguém sabia quem era o Tonho. Eles queriam um Tonho, Sócrates e amigos, um Tonho que fosse caiçara, moreno, com cabelo escuro, olho preto, caiçara de praia, caiçara, né? Daquela região, para dar mais autenticidade. E teve vários grandes atores que fizeram o teste e tal. E eu falava para mim mesmo, vai acontecer tudo o que acontecer. E o Tonho da Lua, quem vai interpretar o Tonho da Lua, vou ser eu. Por quê? Isso que eu queria jogar essa bola para o Rodrigo agora. Porque o Tonho da Lua está dentro de mim. Eu conheço esse amor. O amor incondicional. O amor que você ama e não espera nada em troca. Eu conheço essa sensibilidade. Eu conheço esse sentimento.
Posso não ter o exterior dele, mas por estar por dentro de mim, a hora que abrir uma câmera em cima de mim, ele vai brotar. E como a novela tem 200 e poucos capítulos, e eu vou ter uma atriz como a Glória Pires para contracenar comigo... Em dose dupla, né? Em dose Fazendo dupla. 2 personagens. Nós vamos encontrar esse personagem juntos. Né? Legal. E hoje, nós estamos em 2022. Em qualquer lugar que eu chego, do Brasil, ou fora do Brasil, ô Tonho da Lua. Por quê que eternizou isso? Porque estava dentro de mim. Né? A diferença entre vários artistas que eu já vi, vários imitadores que eu já vi, a gente tem programas de televisão, né? De reality, tal, que é para imitar o artista. Né? Quem é que pode imitar melhor? Quem é que pode fazer isso? Tal. A diferença do trabalho que o Rodrigo faz, eu sou testemunha disso. Eu vi o Rodrigo cantar. Eu vi o Rodrigo ser o Michael Jackson. A diferença, e por que o Rodrigo é um trabalho eterno, ele vai cantar o Michael Jackson, vai cantar a vida do Michael Jackson pelo tempo que ele quiser. Porque ele é um artista eterno, o Michael, tem uma música que é para sempre, virou um mantra, conquista o coração das crianças. Nossa geração já está numa geração tal, nós somos fã do Michael, as orações tal, e essas gerações que estão aí vão todas e vão encontrar no Rodrigo o Michael, porque o Rodrigo tem a sensibilidade, tem a humildade, tem a beleza espiritual, tem a simplicidade e o talento que tem. Traz isso mesmo, isso que o Marcos está falando. Eu nem esperava isso aí, pelo amor de Deus. Uau, eu nem sei o que falar. Na verdade, eu não sei muito, assim, explicar, porque... Quem está nos ouvindo, desculpa te cortar, quem está nos ouvindo e nos vendo aqui, nesse belíssimo momento aqui, vá no Grão-Pará Shopping e veja o Rodrigo cantar e dançar. São 2 sessões. Você vai ter uma experiência única, às 18h30. Não estou fazendo propaganda, não. Mas já aproveitando. Aproveitando. Sabe por quê? Porque o Rodrigo já veio aqui há 5 anos atrás. Faz muito tempo. Né? Mas era... Mas foi um negócio pequenininho e tal. E agora você veio nesse grande show. Não, cara... Num circo que é... A estrutura é... A gente fez um show já em Manaus. E a estrutura já era uma coisa que a gente ficava assim, tipo... E uma coisa que tem que ser dita é que a estrutura, ela não é incrível só ali diante dos olhos, não. A estrutura de backstage, de camarim, de tudo. Porque a gente viaja o Brasil e às vezes você vai em lugares que o teatro... Você vai no teatro municipal de uma cidade e o palco é maravilhoso. E lá atrás a gente passa uns perrengues horríveis. E lá no circo, não. O tratamento de tudo é incrível. E aí, os caras ainda... Da experiência que a gente teve para agora, os caras ainda fizeram uma coisa que é muito maior. Nós escolhemos Belém para estrear a mais importante estrutura de circo do país. O que tem de luz no circo hoje, tem casas de show no Brasil que não tem. Me diga sobre o show o seguinte, cara. Tem essa estrutura toda. Tem. Você falou pra gente que a dinâmica é de um videoclipe, né? Você está sempre procurando um roteiro que leve as pessoas a se colocarem ali dentro de um espaço onde o super-herói deles, que é o Michael, está em ação. Né? Mas você tem o diferencial. O Marcos falou ainda agora, esse cara também falou no caso da dança, e você canta. É muito raro, eu suponho que seja raro o cara que imita o Michael Jackson se atrever. É um atrevimento. Eu falo que é um atrevimento. Essa é uma palavra boa, né? Né? Atrevimento. O atrevimento é uma certa desobediência, né? Na verdade... O show é ao vivo, gente. É banda ao vivo, é ele ao vivo. Assim, tipo... Eu comecei a cantar em casa. Não é a tua voz de peito. Não, uma voz que você na verdade, assim, o Michael, ele desenvolveu... O grande professor de canto do Michael chama Seth Riggs. E ele criou uma técnica que eles chamam de Speech Level Sing. E esse cara, ele foi o professor do Michael, o coach do Michael, de Mariah Carey, Celine Dion, de um monte de gente. E essa técnica do Michael é uma técnica que é justamente você não usar a voz... Por que você tem que estar sempre muito em forma, assim? Porque você não usa nem sua voz plena de peito, nem a sua voz plena de cabeça. Eles chamam de mix voice. Então você... Não é o teu peito cheio, mas não chega a ser sua voz, né, o falsete limpo. É um mix. E é por isso que é difícil, porque eu tenho que fazer um ajuste vocal que não é meu ajuste natural. Eu tenho a sorte da minha voz não ser, né, tão grave. Se ela fosse muito grave, eu tava ferrado.
Mas eu comecei em casa, assim, e desde adolescente sempre fiz aula de canto, mas eu achava que cantar Michael era uma coisa muito petulante. Então eu não queria cantar. E aí eu cantava uma música ou outra e tal. Quando veio a ideia desse show, e a ideia de transformar isso numa coisa grandiosa, veio essa questão do canto, porque existe uma série de questões jurídicas, né? Eu não posso usar foto do Michael, eu não posso usar vídeo do Michael, eu não posso usar marcas que sejam registradas. O espólio tá no teu pé. Não, o espólio protege muito a obra do Michael. E o show hoje ganhou uma projeção, principalmente por conta das redes sociais. Eu tenho muito seguidor e o show tem gente que me segue de muitos lugares. Então, eles acompanham mesmo e eu não posso fazer nada fora. Notícia de primeira mão, hein? Vamos lá. Furo de um pouquinho, 2 ou 3 semanas antes da pandemia, ou seja, no finalzinho de 2019, comecinho de 2020, o nosso brasileiro, Rodrigo Teaser, estava convidadíssimo para se apresentar em Nova York, no Teatro Apollo, que é um teatro símbolo da carreira do Michael Jackson. Convidadíssimo, com os ingressos já sendo colocados à venda, uma comunicação já sendo feita. Os brasileiros de Nova York, lá acontece o Brazilian Day, né, Silvio? Você conhece bem. Exato. Os brasileiros todos já se mobilizando para ver um artista brasileiro fazendo o Michael Jackson em Nova York, no Teatro Apollo. Isso foi interrompido em função da pandemia. A primeira coisa que o Rodrigo me disse hoje no café da manhã foi: Marquinhos, está confirmado meu show em Nova York, dessa vez no Paládio. O Paládio, dia 20 de junho, é uma das maiores casas de música do centro de Manhattan, ali no coração da Broadway. Isso precisa ser destacado, atenção. É verdade. Primeira atenção, experiência spoiler. Da Rede Parar no podcast, já com uma notícia bombástica. Dia 20 de junho, Rodrigo Teaser tributa ao Michael Jackson no Paládio, em Nova York, em Manhattan. Para mim vai ser uma honra, porque é um show brasileiro e a gente vai chegar lá. Porque você imagina quantos Michael Jackson existem lá na terra dele. E você é um brasileiro. Com essa estrutura, não com esse profissionalismo. E o nosso show ele é dirigido pelo coreógrafo do Michael. Ele veio pra cá e me dirigiu, e ele trabalhou com o Michael 20 anos. E aí ele começou como bailarino, virou coreógrafo, dirigiu o Michael num show do Apollo, e ele veio pra cá, e isso fez a gente... Me abriu a mente pra muitas coisas da obra do Michael. E nesse show que a gente vai fazer em Nova York, ele vai estar presente, vai estar guitarrista, vai estar backing vocal, vai ser um... Eu vou ter que preparar minha mente muito bem, assim, porque eu falei, ai meu Deus. Me lembro do maestro João Carlos Martins. Sabe quem é o João Carlos Martins? Aquele maestro que perdeu as mãos, fazendo um tributo à Amazônia no Carnegie Hall, em Nova York. E eu, como convidado dele e tal, sabe o que eu fiz na hora do show? Show de concerto, gente. Concerto clássico, concerto, né, na orquestra sinfônica e tal. Todo mundo ali. Já levantei a bandeira brasileira. É o que eu vou fazer no show dele, cara. Olha que ele entrar, que ele mandar o Billy Jean, uau! O Jonathan talvez possa falar melhor sobre essa história da dança, que é a praia dele. E você falou no coreógrafo. Qual a importância, né? E gostaria de ouvir vocês conversando sobre isso. Do coreógrafo nesse desenvolvimento da tua habilidade de dançar, a ponto de se tornar um cara referencial, pô, vai para Nova York, Eu acho que foi assim de muita importância isso, para ele poder até mesmo passar técnicas, coisas assim. Como foi essa tua experiência com ele? Cara, foi incrível, porque o Lavelle, o Michael saiu do grupo dos irmãos e iniciou o primeiro show solo do Michael. Esse cara tava do lado do Michael. E todos os shows, você digitar no YouTube, não tem nenhum show do Michael que esse cara não esteja do lado dele. A vida inteira. Saiu do show do grupo até o último show, esse cara tava do lado. Então, as coreografias que ele não aprendeu com o coreógrafo original, ele aprendeu com o Michael ou ele criou. Então é diferente quando você faz um movimento e chega alguém para você e fala: esse movimento foi tirado desse lugar. A intenção do Michael quando teve esse movimento era essa intenção, porque ele fez um laboratório com a gente do mesmo jeito que o Michael fazia com os bailarinos. Então, por exemplo, o Smooth Criminal, que se passa nos anos 30, a gente sabe ali a movimentação, quais movimentos tem que fazer e tal, mas são movimentos. E aí ele falou: vou fazer com vocês a mesma coisa que foi feito com a gente na gravação do clipe, porque ele tá no clipe também. Ele falou: eu quero que vocês pensem que vocês
vocês têm uma história. Cada pessoa tem um personagem. Cada personagem tem uma vida. E vocês estão vivendo num momento da história que não se dança em público, não se beija em público, não se bebe em público. Você não pode fazer nada em público. Vocês se encontram nesse lugar para isso. E aí foi muito incrível, porque ele falou isso pra galera, deu uns 5 minutos para todo mundo pensar. E no segundo seguinte que a gente ensaiou, o corpo de todo mundo já se comportava de uma forma diferente. E todas as músicas o Michael tinha isso. Porque o Michael pensava, eu tenho os mesmos bailarinos e eles vão... Porque pouca gente sabe, mas, por exemplo, Beat It tem aquele núcleo principal que são bailarinos mesmo, mas tem uma galera que tá no entorno que são gangue. É uma gangue real. É uma gangue de rua, de verdade. E na mente do Michael, pro show, ele tinha os mesmos bailarinos que teriam que ser gangster dos anos 30, gangue de rua, zumbi. E o Michael tem uma coisa do movimento militar, que é um movimento militar meio diferenciado, porque é dançado. E aí o Lavelle revelou que na mente do Michael, o militar do palco é o super-herói. Então a projeção do peito... Ele diz que o Michael falava assim, você nunca vai ver o Superman assim. Então o militar, ele tem o peito do Superman. Então quando você vê os bailarinos dançando, que você vê aquelas movimentações e tal, aí você fala... E isso, na minha cabeça, me remete muita coisa de quando eu era criança, de falar, meu, esse cara é um super-herói. Porque, tipo, é isso. Ele separa a briga de gangue, ele faz o zumbi dançar, ele vai pro Egito, desaparece, ele vira nave, ele vira areia. Então, quando isso inclina. Quando o coreógrafo começou a revelar essas intenções, isso fez minha cabeça, tipo, uau, sabe? E coisas assim, não só nesse sentido, mas tem, por exemplo, tem um passo muito característico que o Michael dá uns pulos e eu morria de vergonha de fazer, porque eu não achava que eu fazia bem. E aí eu falei pra ele, o que é esse passo? Que eu não entendo esse passo, porque tem vezes que esse passo tá no bumbo, tem vezes que a acentuação tá na caixa, tem vezes que eu não entendo. E aí ele pegou e falou que ele virou pro... O Michael dava nomes, ele inventava nomes. E ele falou que o Michael deu o nome desse papo de Church Step, que é o passo da igreja. E ele falou que o Michael disse assim, você não faz o passo. O passo vem na hora que ele tem que vir. Se ele não vier, você não tenta. Por que ele chamava de Church Step? Porque ele falava que na igreja você é tomado pelo Espírito. Então, esse passo você só pode fazer quando você tiver tomado. E aí, eu fiquei pensando, e se isso nunca aconteceu? Eu nunca vou fazer o passo? Então, quando eu fiz, no palco, eu fui tomado de uma emoção que eu falei, meu Deus, eu entendi, sabe? Tipo, é uma explicação simples de uma pessoa que dividiu a vida com o cara, mas quando você entende, você passa... Acontece você fala, então é isso. Porque o Michael, ele não gostava ele não queria que os bailarinos pensassem, raciocinassem. Ele queria que a coisa fluísse. Então, quando você entende isso, você fala, uau. Tem uma história legal sobre que você conta a respeito dos bailarinos. Que teve um momento lá que você resolveu dar um plus no show. Foi um momento marcante lá na tua vida. E o cachê não era suficiente para pagar bailarino. E aí você abriu mão do seu cachê, que era um cachê... Era muito pequeno. Era 200, se não me engano. Era bem isso. E aí você chamou 4 pessoas, provavelmente amigos seus. Disse, vocês topam, vamos fazer. É porque eu... Isso aconteceu? Aconteceu. Dessa maneira? Foi exatamente assim. Porque eu fazia e eu fazia em ambientes muito pequenos. E eu queria... meu sonho, na verdade, era fazer show na casa de show que os artistas que eu admiro fazem. Então... eu queria pisar no mesmo lugar que os artistas que eu admiro pisaram. E aí eu ficava... como eu vou crescer? E aí eu montei um show com bailarinos e não conseguia em lugar nenhum oferecer esse show. E aí eu fazia show em umas casas noturnas em São Paulo, que é bem o que você falou, o cachê era tipo R$200 a performance. E eu falei, eu não consigo pagar bailarino com isso. Aí eu falei, galera, o que vocês aceitam ir por 50 cada um? E eu não ganho nada. Um galo. E eu não ganho nada. E aí a galera topou. Eu lembro que eu fiz uma vez isso e aí a casa, tipo, veio abaixo. E aí acabou que eu passei a me apresentar muito nessa casa. E aí essa casa, não, a gente tem o cachê... porque era um cachê meio que padrão para todo performer da noite ali. Aí tinha lá a galera e aí tinha o meu show que o pessoal tinha entendido. Que era uma outra proposta. Gente, o Spielberg...
maior cineasta do nosso tempo, né? Um dos maiores. O Spielberg, que você ia falar. Spielberg. Ele dirigiu agora O Amor Sublime Amor, né? O West Side Story, né? Rodrigo, aqui é a história de Nova York, é um musical emblemático e tal, né? E aí os atores, todos jovens, né? Falando, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E tal. E aí o Spielberg, para dirigir o ator, falou, se você não faz se você não sente. Faz aquilo que você sente. E o filme está aí, está indicado ao Oscar e tal. Gente, eu acho a diferença do artista é essa, né? Olha, infelizmente, o tempo aqui está curto. Essa é a nossa primeira experiência no formato de podcast na Rede Pará. E é uma honra estar aqui com vocês, porque o papo fluiu muito gostoso, Jonathan. Verdade. Né? E espero estar lá, quero ver esse show. Estarei lá no circo também. É amanhã. Você vai, não? Vou, claro. É amanhã, sexta-feira, sessões. Uma sessão às 18h30, outras 21 horas. É um super show. Os estão, tá bombando, viu? Para encerrar, você é um exemplo de um cara que usou a sua paixão de uma forma determinante para seguir uma jornada que hoje te trouxe muita felicidade. Sim. Né? E no meio dessa jornada, certamente você teve reveses, você teve mágoas, você teve grande felicidade, descobriu pessoas. Né? O que é que você acha? O que é que você diria para as pessoas que têm um sonho, precisam acreditar nele? Qual é o momento que elas têm que dizer, pô, eu vou em frente porque eu acredito, eu não vou parar, eu quero fazer isso por da minha vida. Fez você não desistir. Eu acho que ela tem que, enquanto ela acreditar, mesmo que seja pouco, ela tem que seguir adiante. Porque hoje, olhando para trás, eu entendo que a maior parte do medo que eu tinha de fazer as coisas ou ir adiante é porque a vida inteira eu escutava, que bosta é isso que você faz? Que se imita um cara. Quando eu comecei a montar o show, que eu e minha esposa, a gente ia bater nos escritórios, pedir algum apoio, os caras falavam, que ideia ridícula. Você acha que as pessoas vão sair de casa para ver um cara fingir que é o Michael? E antes da pandemia chegar, a gente botou 15 mil pessoas no estádio na República Tcheca. Então, não importa. Vai ter dia que você vai chorar muito, porque você vai falar, caramba, ninguém acredita, só eu, então eu acho que eu tô errado. Mas se você acreditar um pouco, enquanto você acreditar um pouco, você tem que seguir. Porque não tem outra alternativa. Ou você vai seguir e realizar, ou você vai se frustrar. E se você puder se cercar de pessoas que te elevem, porque eu falo, eu chamo a Priscila, minha esposa, de dona do show. Porque várias vezes eu falei, eu não aguento mais ir numa reunião e o cara olhar no meu rosto e zombar do meu sonho. Eu não quero mais ir em reunião. E ela começou a ir em reuniões. E ela assumiu essa frente. Porque eu saía tão machucado que eu falava, não quero mais isso. E às vezes você vai desabafar com um amigo, que você acha que é teu amigo, e o teu amigo fala, mas é lógico, Rodrigo, você acha que isso aí, olha o que você quer fazer da vida. Então, se você puder se cercar de pessoas que elevem seu espírito, se você acreditar que seja... Se antes de dormir você sentir que você está acreditando 5% do que você começou o seu dia, segue. Porque não tem. A gente está vivendo um momento histórico aqui hoje. Essa camiseta foi muito significativa para mim e para o Rodrigo. Você pode ter certeza, Silvio. Aqui é como se fosse o coração do ET pulsando. O Michael Jackson mora no coração desse menino. A gente está testemunhando um momento histórico. Esse menino é um nome nacional hoje. Ele quebrou todo tipo de preconceito que tinha em cima dele, do trabalho dele, do sonho dele. Hoje é um artista nacional que lota os ginásios, os estádios, as grandes casas de show. Ele está se apresentando em Belém num circo. Belém é a capital nacional do circo e está se preparando para se apresentar no coração da Broadway, em Nova York, no Paládio. Momento histórico ao público presente que está acompanhando essa podcast, essa live. Não perca a oportunidade. Vá ver o Rodrigo Teaser no Circo Mirage, que é um momento único, uma experiência única. O testemunho de um artista brasileiro com mais de 60 anos de idade, com 42 anos de carreira. Não estou brincando, não estou fazendo, não tem leviandade nas minhas palavras mais. O amor que eu experimento do público do Brasil, para onde eu vou, Silvio, me obriga a uma atitude impecável e um propósito, sabe? Não estou vindo para Belém para brincar, estou trazendo um dos maiores artistas do país.
E, acima de tudo, Silvio, aquilo que você falou, esse menino quebrou os preconceitos, rompeu as barreiras, abriu a possibilidade de uma nova geração de pessoas, de meninos simples como ele, também batalhar pelos seus sonhos e realizar. Bom, muito obrigado, gente. Rodrigo, obrigado. Márcio, Jonathan. Obrigado Foi a vocês. Muito bom, cara. Foi muito bom. Obrigado.